No Play Agora, entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso, que está não só mapeando as regiões do estado que estão mais endêmicas e com mais problemas, mas também como o vírus vai se comportar daqui para frente. E os dados são alarmantes. A gente está falando, professora Ana Paula, sobre falta de leitos, né, num período muito próximo, e também sobre picos diferentes em regiões diferentes do estado. Exatamente. O estado de Mato Grosso ele é organizado em 16 regiões de saúde, que é como o sistema de saúde se organiza para atender desde o nível mais básico até o nível mais complexo hospitalar, né? No caso da Covid, também foram organizados leitos em 5 macro-regiões de saúde, né? Então, a gente organizou numa força-tarefa multidisciplinar, né? Nós temos o professor Moisés da matemática, o geógrafo, o professor Emerson, e outros professores, que então a gente trabalha com esses dados por região de saúde e também nessas macro-regiões de saúde, vendo o comportamento, como você disse, né, da disseminação da doença na população e como que isso então vai impactar no sistema de saúde. Então, há uns dias atrás, né, há umas semanas atrás, a gente mostrou justamente o que nós estamos vendo agora, que é a falta de leitos, né, em todo o estado, mas principalmente no interior do estado, né, regiões que mostram uma alta transmissibilidade do vírus, né, uma taxa de transmissão muito alta, que leva, então, a picos mais próximos do que o esperado para o estado, em algumas regiões, e essa data de pico diferente, um pico mais próximo, né, que seria agora final de julho, entre julho e agosto, em algumas regiões, ela é preocupante porque há uma maior proporção da população infectada até essa data num curto período de tempo. Né? Então, nós vimos ali regiões de saúde que mostram esse pico mais próximo, com mais ou menos 20% da população sendo infectada, se esse comportamento não for alterado, né? Ou seja, se a transmissibilidade do vírus continuar no ritmo que tem sido visto até então. A pesquisa de vocês mostra que Mato Grosso pode ficar sem leitos de UTI específicos para Covid até o fim desse mês e que, além disso, a necessidade por leitos vai ser do dobro daquela demanda, né? Ou seja, vai ter 2 vezes mais gente esperando do que vagas disponíveis. Na verdade, o que foi mostrado, analisando os dados até dia 20 de junho, foi que até dia 30 de junho, ou seja, já passamos, né, nós estaríamos sem leitos no estado. E isso também considerando os dados dos casos confirmados, né? Nós sabemos que muitas vezes, né, temos pessoas que são internadas ainda como suspeitas por não ter resultado de exame até então. E como você disse, se o ritmo de transmissão nas regiões, nas macro-regiões de saúde, enfim, no estado, não for alterado, ou seja, se alguma medida de prevenção para diminuir esse ritmo de propagação da doença não for alterada, os casos vão continuar surgindo nesse ritmo crescente e a necessidade de internação vai aumentar. A demanda, né, proporcionalmente a isso, a demanda será maior por esse tipo de leito também, por esse atendimento de alta complexidade, que é muito mal distribuído no estado, né? Nós temos regiões de saúde, né, que atende, por exemplo, a macro-região leste, que atende 30 municípios, que tem apenas 8 leitos de UTI, que é ali em Barra do Garças, né? Então, 30 municípios dependeriam dessa rede, que é claramente insuficiente, já era, né? Pelas previsões, a gente já viu que o que a gente já presenciou, né? A falta de leitos em Barra do Garças, e sendo então atendido em outra macro-região, que no caso é aqui onde tem Cuiabá e Várzea Grande, que concentra a maior proporção de leitos do estado. Inclusive, em Barra do Garças, o próprio município já disse que a população indígena, os chavantes, já ocupam a maior parte desses leitos. Essa população indígena espalhada pelo estado também está sendo levada em conta nessas pesquisas? A gente não tem informações específicas sobre internação em grupos específicos, como os indígenas, mas nós sabemos pelos boletins, né, municipais, como de Barra do Garças, justamente essa informação. Então, nós já passamos dias aí que Barra do Garças estava com 100% dos leitos ocupados por chavantes, né? Inclusive não só de UTIs, mas também leitos
leitos clínicos também, né? E muitos sendo transferidos também para Cuiabá pela rede ali da macro-região não dar conta, né? Não estar dando conta dessa população. A Defensoria Pública alega que a falta de leitos, ela poderia já ser prevista antes pelos gestores por causa dos picos em outros estados que nós pudemos acompanhar, né? E Mato Grosso se atrasou, digamos assim, nesse pico. Hoje somos o epicentro no país. Na visão da senhora, faltou realmente planejamento, não só para a instalação dos leitos, mas para os profissionais disponíveis, os equipamentos, enfim? Exatamente, faltou. Nós temos, não é surpresa, ninguém foi pego de surpresa, todas as previsões, não só nossa da UFMT, mas também né, nós sabemos que o Comitê de Crise tem previsões, todas elas apontavam para esse grande número de pacientes necessitando de leitos também, e não só, como você disse, não só leitos de UTI, mas todo o serviço de saúde para atender esses pacientes, ou seja, um número grande de pacientes de pessoas sendo infectadas em um curto período de tempo, uma transmissibilidade muito alta, né, levando a essas previsões alarmantes. Então, há mais de 2 meses nós sabemos desse ritmo e que se nada fosse feito para frear esse ritmo de transmissão, nós seríamos o próximo epicentro. Então, existiam, né, e ainda existem previsões assim piores, inclusive, de que o planejamento para aumentar os leitos não é tão fácil. Então, sabendo disso, nós não podemos, como já foi dito algumas vezes, né? É mais fácil aumentar leitos do que parar a economia. Na verdade, não é fácil nem aumentar os leitos. A única forma que a gente tem para salvar vidas é realmente diminuindo o número de infectados. Hoje, na região centro-oeste, nós temos a segunda maior, a maior taxa de mortalidade, se a gente excluir o Distrito Federal, nós temos a maior taxa de mortalidade, ou seja, mortes por 100 mil habitantes por coronavírus, né, pelo novo coronavírus. Então, a gente tem 18,2 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto Goiás, nosso vizinho, tem 7,2 óbitos por 100 mil habitantes. Então, essa previsão, essa constatação da previsão que a gente já sabia, ela está tendo como consequência óbitos que poderiam ser evitados. Né? E como você disse, todo o planejamento para enfrentar essa doença é além de leitos, além de estrutura física, envolve toda uma estrutura de recursos humanos que não é simples de distribuir no estado, né? Mais do que ofertar no estado, nós temos um estado grande, então essa distribuição nas regiões do interior é importante também. Agora, professora, diante desse cenário, qual seria a solução a essa altura, né? Também, já que estamos com um número muito grande de infectados, um número muito grande de mortos, é o isolamento social, é o fechamento total das cidades, para a estruturação, de alguma forma, da saúde pública? Sim, a única ferramenta que nós temos, e também pelas experiências que nós já vimos em outros países, em outras cidades, é exatamente isso: o isolamento social, o distanciamento físico. Porque nós não temos um tratamento hoje eficaz para essa doença, é importante frisar, né? Não há tratamento eficaz para essa doença, comprovadamente eficaz para essa doença, e a única maneira que nós temos de evitar a piora desse quadro, que já é de colapso no sistema de serviços de saúde, é distanciamento social, distanciamento físico. Então, o isolamento social, que hoje no estado fica ali em torno de 25% a 50%, ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior para conseguir frear, porque já estamos vendo que esse nível de isolamento social não é suficiente para diminuir o ritmo de transmissão. Então, seria intensificar o isolamento social por um período, né? Aí até ver o resultado, ou seja, ver a diminuição do número de casos novos, né? Nós temos indicadores para isso, né? O famoso R0, o RT, que é a taxa de transmissibilidade. Para a gente pensar em diminuição, em flexibilização das medidas de distanciamento, essa taxa deveria estar em menos de 1. Ou seja, o número de casos diários novos sendo diagnosticados deveria estar diminuindo, e então sim voltaríamos a discutir a flexibilização. Então, para evitar o agravamento desse quadro preocupante que já estamos vendo, é aumentar, de forma mais rigorosa, investirmos no distanciamento social. Então, essas cidades, por exemplo, que já decretaram o lockdown, o bloqueio total, a indicação seria prorrogar esse prazo?
a verificação do efeito do distanciamento social, ela vai ser, né, tem que ser vista em cada região, né? É difícil pensar em municípios isoladamente, né? Se a gente tem ali, como eu disse, por exemplo, regiões que atendem 30 municípios, a região oeste ali, 22 municípios, então é difícil a gente pensar em cada cidade de forma isolada. O ideal seria ações coordenadas entre o estado e o município, né, nível federal, estadual e municipal, para pensar nessas medidas. Então, esses municípios que já decretaram lockdown, para sair desse lockdown, o que deve ser observado são esses números de casos diagnosticados diariamente, né? A flexibilização das medidas, pelas experiências no exterior e aqui no Brasil também, ela deve ser pensada apenas quando esses casos diários estão diminuindo. E então, sim, a flexibilização pode ser pensada. Pelas experiências, né, que a gente teve, a partir de 14 dias, esse resultado já é possível ver esses resultados, né, já é possível ver a diminuição de casos novos, né, mas se, mesmo após 14 dias, não houve esse resultado, o ideal é sim prorrogar o lockdown até que os resultados sejam vistos. No nosso caso, por enquanto, não estamos vendo ainda diminuição, ao contrário, né? Só aumentos e assustadores. A gente pode cravar um pico para a pandemia, mês de agosto, mês de setembro? Tem gente falando já em janeiro. A gente, inclusive, numa nota no mês passado, em maio, nós avaliamos isso, né? O pico para Mato Grosso, no ritmo que estávamos vendo até final de maio, estava previsto para dia 5 de setembro, por ali, né? Início de setembro. Mas isso tudo é muito dinâmico, depende de como a transmissão da doença está sendo na cidade. Então, como a gente teve, depois dessa avaliação, nós tivemos, por exemplo, mais medidas de flexibilização, né? Por exemplo, shoppings e restaurantes voltaram a atender com todos os cuidados, mas enfim, são outros ambientes que foram liberados. Essa dinâmica pode ter mudado e é o que a gente viu, inclusive, né? Essa transmissão, essa curva, ela ficou mais acentuada. Então, pode ser que o pico esteja um pouco antes do início de setembro, como havíamos previsto. Mas o importante também é, como você disse no início, nós temos uma grande heterogeneidade, né? Nós temos ali regiões que estão com essa velocidade ainda maior e o pico seria mais próximo. Então, entre agosto e setembro seriam os picos para regiões específicas aqui em Mato Grosso e para o estado como um todo. Mas é também importante frisar que depois do pico, a doença ela não some, né? Os casos continuam ocorrendo, eles só vão diminuindo, né? O número de casos diagnosticados e atendidos vão diminuindo, mas continua ainda ocorrendo. E todo cuidado é necessário também para não se gerar outra onda, outro pico da doença, visto que a gente sabe que nesse pico, mais ou menos 20% das pessoas vão estar contaminadas. Então, nós não teríamos a chamada imunidade comunitária para evitar a propagação da doença assim de maneira mais efetiva. Ou seja, depende de cada um de nós também, porque a gente deixa esse papel passivo e comece de forma a assumir a nossa responsabilidade. Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo disponibilizado e a gente espera que as próximas pesquisas já mostrem resultados mais positivos para o Estado. Obrigada, também esperamos. Obrigada.